Olá, queridos! Até que enfim estamos de volta. Tempo nos falta. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que deixam diariamente comentários, me enviam e-mail, cobrando os nossos vídeos e agradecendo pela ajuda encontrada aqui no nosso canal. Esse é o nosso objetivo, ajudar a tantos. E eu fico muito feliz que estamos alcançando, esse propósito de ajudá-los com conhecimento e aprendizado. Esse é o nosso canal para ensinar, para nós aprendermos. E nada melhor, nada mais justo, nada mais adequado que recomeçarmos com o grandioso Dimash, ao lado do enorme Plácido Domingo. Uma mistura num dueto de uma ópera, Pescador de Pérolas, onde então Dimash canta o canto lírico. Encorpa a voz, escurece. Agora não é mais um menino, já tem 30 anos, já é um homem. Quando vai pro agudo, a voz se torna um pouco branca, perdendo o lirismo. O grande, maravilhoso Plácido Domingo, um senhor, com sua voz de timbre inigualável. Nós temos aqui, queridos, uma diferença de geração. Dimash com 30, Plácido com 80, são 50 anos de diferença. E o interessante é notarmos que do nosso corpo humano, a única coisa que não envelhece é a voz. Plácido cantou a vida toda, fez uma carreira maravilhosa, cantando óperas, usando a capacidade máxima do seu aparelho vocal e, no entanto, chegando aos 83 anos, ele continua com a mesma voz, o timbre não muda, a voz não envelhece. O que manca para uma pessoa de 80 anos é o ar, os pulmões. Então tudo envelhece, não é mesmo? Os olhos, os ouvidos, as articulações, a capacidade pulmonar, o coração, os rins, intestino, estômago, tudo. Mas a voz se mantém intacta, isso é muito maravilhoso. Mesmo porque as pessoas ficam velhas e não ficam mudas. Ninguém perde a voz com a idade. Então é muito interessante notarmos isso, querido, que se você nasce soprano, você vai morrer soprano. Se você nasce tenor, você vai morrer tenor. Então não existe essa ideia de que conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo agudos. Não. A verdade é que você nunca teve uma boa técnica para poder cantar corretamente e, na idade madura, manter essa voz na técnica adequada. Porque não se muda o timbre. Nós temos aí, a exemplo do Plácido e tantos outros que chegaram na velhice cantando. Então, o que realmente faz falta na idade madura é a capacidade respiratória, é o físico, é o corpo. Mas a voz se mantém. Dimash não mais uma voz de criança, mas agora já uma voz de homem, encorpando um pouco além do que é preciso para poder fazer uma voz mais amadurecida para a ópera. A verdade é que, quando você canta a ópera é um registro em que você coloca a sua voz de forma a usar toda a capacidade de emissão. Um cantor de ópera não usa microfones, não é necessário, porque ele sabe usar o seu aparelho fonador, ele sabe usar seus ressonadores naturais, o metal da voz, que faz sim a projeção da voz, sem a necessidade de microfone. E aqui nós vemos os dois, ambos com microfone, tudo bem, aí vão falar que é por causa da gravação e tudo mais, que seja assim, mas nós sabemos que Dimash não canta fora dos microfones. A voz é pequena? Não sabemos, a gente só sabe o tamanho da voz ouvindo pessoalmente. Porque, claro, se você ouvir uma gravação, tem toda uma parafernália de registros ali que ajudam até mesmo a afinar um canto. Então, nós não temos como diagnosticar o tamanho da voz, a não ser cantando ao natural, presencialmente. Mas aqui, então, eles cantam juntos esse dueto, Plácido respirando bastante, porque já não tem capacidade de fazer frases longas. Dimash muito musical, claro, sabendo fazer os fraseados. No entanto, nota-se
uma sempre colocação aqui para frente, não é verdade? Uma sempre... Porque nós não podemos considerar Dimash um cantor de ópera. Ele pode cantar ópera sim, porque ele sabe conduzir a voz no registro lírico, porém falta a ele metal, lirismo, para poder se ver livre do microfone. E ele não se desenvolveu na arte lírica. A verdade é que Dimash se desenvolveu na diversificação, na diversidade de registros. Então, o que ele fez foi usar todo e qualquer recurso possível da voz humana, mas ele não se aperfeiçoou em um só registro, em um só estilo. Então, não podemos considerá-lo um cantor de ópera, porque ele não se desenvolveu, ele não se voltou ao mundo operístico apenas. Mas muito bonito, muito afinados os dois, muito musicais os dois. Voz branca do Dimash aqui, né? Voz branca, faltando lirismo, muitas vezes misturado com falsete nas notas mais agudas. É uma área realmente, é um dueto, né? Com fortíssimo sim no final, mas o tempo todo em pianíssimos. Então, na verdade, não é necessário usar volume demasiado nesse dueto, nessa peça. Mas isso não justifica o uso do microfone. Ainda assim, o pianíssimo de um cantor lírico deve fazer-se soar até a última poltrona do teatro. Um timbre um pouco que misturado do Dimash, as notas mais graves, mais encorpadas, escuras, e as notas mais agudas um pouco mais fina, mudando realmente a cor. Não é concebível isso no campo da ópera. Nós não podemos misturar cores no canto lírico. O canto lírico, você não pode misturar registros, você tem que cantar com a mesma voz, os graves, os médios, as passagens altas e os agudos. Você não pode fazer mistura de cor de voz. Porque é a sua voz in natura, né? É o natural da sua voz, sem recurso algum. Muito bem fraseados os dois. Voz branca, vocês percebem que o Plácido mantém o lirismo dele, o lírico da voz, claro, mesmo porque ele não canta notas agudas aqui, mas o Dimash, quando vai pro agudo, voz branca, não tem metal. Aqui ele encorpa e sempre com essa posição aqui, né, cantando, e com muita tensão, não é necessário isso. Totalmente branca. Elogio à parte a ópera, claro, maravilhosa. Muito lindo dueto, muito bem cantado. Muito bem cantado, quando digo muito bem cantado, musicalmente cantado, fraseados muito bonitos, mas tecnicamente, ao Plácido, um senhor, claro, fazendo frases mais curtas, porém mantendo sempre a mesma cor, porque ele é um cantor de ópera. Já o Dimash não, com mistura de cores mais escuras no grave, mais claras no agudo, mas sem manter a uniformidade do timbre num dueto de ópera. Mas, bravo, parabéns aos dois, e como lhes disse, uma diferença aqui de 50 anos, uma diferença de geração, que se misturam dois grandes nomes da nossa arte musical, cantando juntos. Realmente é sempre muito emocionante, e é claro, é sempre muito considerável, né? Não podemos deixar de reconhecer o mérito e o valor dos dois.